inteligência artificial é uma ótima aliada. É claro que a inteligência artificial quebra um puta galho. É claro que o GPT, ele muitas vezes substitui um papel de uma terapeuta, um psicólogo ou uma psicanalista. Eu sou a Rafaele Coelho e eu estou aqui para desmistificar um baita polêmico caso entre a queda dos profissionais em relação à nova era. Eu sou a Rafaele Coelho, sou terapeuta, sou psicanalista, formada em técnico e autodidata frequente. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu estou me aperfeiçoando, né, nesse campo. Atendo ao ar livre e também atendo online. Em breve eu terei a minha clínica. E eu vim aqui para falar para você por que escolher uma terapeuta, uma psicanalista e não ficar só com a baita ferramenta que é uma inteligência artificial. Bem, por que eu, Rafael, escolheria um bom terapeuta ao invés de uma inteligência artificial 24 horas disponível com todas as ferramentas? Bem, eu uso a inteligência artificial, eu uso a inteligência, não vou ser hipócrita, né? Não vou dizer que eu não uso ela para poder me aperfeiçoar profissionalmente. Não vou dizer que ela não é válida para qualquer pessoa que precise da sua ajuda, que atenda às suas necessidades imediatas, que dê, né, um conteúdo, uma psicoeducação boa, que eleve os seus pensamentos, que traga insights valiosíssimos que muitos profissionais não conseguem passar isso de forma imediata e valiosa dentro de uma sessão de terapia. Só que uma ferramenta de IA, ela é uma ferramenta e você é uma pessoa inteligente, porém você não é uma pessoa com todo conteúdo, com todo conhecimento disponível para acessar dentro de você. Nós conseguimos olhar para nós mesmos por ângulos que ninguém olha, por ângulo interno. E isso é muito bom, é muito valioso, é muito interessante a gente pensar que a gente se conhece porque a gente se acompanha desde o nascimento, porque a gente está com a gente 24 horas por dia, por hora. Só que um ângulo muito delicado é quando alguém consegue observar algo em nós que nós não havíamos observado. Porque existe uma barreira entre o ego, existe as nossas sombras e existe formas que a gente se esconde, existe formas da gente se olhar que é diferente de uma pessoa de fora olhando e tratando algo em nós. Então esse é o primeiro passo, ângulo diferente. Quando alguém conversa com você, quando você se depara em estímulos que não depende só de você, mas depende de uma situação externa, todo ato inconsciente, toda a vida, todo o cenário, ele é mostrado para você. Por isso que você está sempre mudando, se renovando, se reconstruindo, se descobrindo, construindo coisas novas, abrindo novos horizontes, desejos. Porque você é uma pessoa em construção, você não é uma pessoa inflexível, digamos assim. Você não é um boneco que já está pronto. Você é alguém que cada dia se torna um eu diferente. Você sabe disso. E quando nós estamos frente a frente com uma outra pessoa, alguém capacitado, alguém estruturado, que não somente estudou,
se encheu de teoria, mas se mostrou alguém que viveu, que tem habilidades para ser um terapeuta, um psicólogo, uma psicanalista, mas que não somente tem a teoria, alguém que realmente tem bagagem de vida, alguém que viveu, alguém que participou um pouco, que seja do seu problema, da sua dor, alguém que consegue lidar muito bem, um ser humano que realmente sentiu as emoções que você está trazendo para ele. Essa pessoa vai te trazer abordagens, vai te trazer experiências. Essa pessoa vai te conduzir de uma forma que você não tinha esse conhecimento, que você não imaginou. Porque na ferramenta, eu como participante da terapia, eu como participante da IA, eu como profissional, como paciente de uma outra psicóloga, psicanalista ou terapeuta, eu sei a diferença. E é diferente quando você não sabe exatamente as ferramentas que poderiam ser boas para seu caso. Quando você entra na IA, você procura o que vai te ajudar. Você pede para ela te ajudar, você pede para ela te dar algumas dicas, você pede. Só que quando você não tem uma bagagem ampla de teoria, de conhecimento, ou uma visão externa de si mesma e do seu caso, quando você está dentro do seu caso e dentro da situação, você não tem o mesmo ângulo. E certamente por você não ser um profissional, você não tem tanta bagagem, né, ao ponto de agir, trabalhar da mesma forma. Eu sou psicanalista e eu sei a diferença de me autocuidar dentro de uma ferramenta e quando eu estou com um bom profissional. Porque eu também sei a diferença entre estar com péssimos profissionais, né? E essa generalização é ruim. Não é certo que, por vezes, a gente tenha tanto dinheiro para recorrer a vários profissionais. Isso gera estresse, isso gera decepção. Você com certeza vai pensar que esse profissional não é uma boa escolha. Porém, esse gasto de energia, esse gasto de tempo, às vezes, se você precisa realmente, ele vai ser infelizmente necessário se você não encontrou um profissional adequado, uma abordagem adequada ao que você precisa, ao que você procura. E, infelizmente, essa é a realidade, não tem como fugir de qualquer profissional ruim. E algo a ser considerado. Você conhecer mais de uma profissão é algo muito válido, é muito bom. Você só conhecer técnicas, você ter noção de como ele trabalha, é algo muito legal. Mas isso não consegue substituir a sua vida inteira. Porque um profissional, ele é dedicado. Eu sou uma pessoa dedicada a estudar, a buscar conhecimentos, a observar, a estar em alerta para sempre aprender com a vida, porque o principal método é a vida, não é os livros, não é a teoria. É muito importante a teoria, só que ambos caminham juntos, ambos se complementam. Se você não tiver o chão, você não tem terra, você não tem o solo, você não tem aonde pisar. E é como se fosse uma coisa entre duas coisas, uma coisa só. Consegue entender essa analogia que eu fiz agora? E por esses motivos, um profissional de verdade que se dedica, que se importa em aprender, está sempre aprendendo, ele está imerso nesse mundo, ele está preparado diariamente
ele se alimenta desse conteúdo. E a gente que tem uma outra profissão, um outro foco, um outro sonho, a gente não tá. É por isso que a gente tem o aperfeiçoamento das profissões, porque nós não conseguimos dar conta de tudo. Trazer o caminhão de lixo para a cidade, para a coleta, resolver a eletricidade da cidade, ou então abastecer o supermercado. Nós precisamos um do outro, nós somos um grupo coletivo, e é por isso que um profissional bem qualificado, um profissional de boa intenção, ele está sempre estudando e ele está sempre se qualificando. É diferente de quando a gente tem uma autodidata. É diferente. E é por isso, também, relembrando, conhecimento, vivência, ângulos diferentes. O que mais? Ferramenta, contato, isso tudo vai diferenciando, isso tudo vai trazendo uma humanização para a ferramenta que não é possível. Eu não estou aqui querendo passar pano, eu não estou aqui querendo passar pano para a minha profissão. Não, gente, a IA é muito boa, ela ajuda muito. Porém, eu me pergunto, né? Eu analiso de que forma eu amo essa profissão, de que forma eu vou me diferenciar de uma inteligência artificial, né? E, gente, é óbvio que é diferente, é óbvio que uma boa profissão ela vai se destacar. Por mais que a inteligência seja a fera, a gigante aí no mercado, que pode competir, que pode deixar muitos terapeutas e psicólogos no chinelo, lá embaixo, ainda existe ótimos profissionais que vão te orientar, que vão te conduzir, que vão estar com você, te mandando mensagem, que vão te orientar, que vão estar olho a olho com você, trazendo essa presença humana, trazendo essa expertise, essas ferramentas necessárias, essa forma de resolver a sua situação junto com você, diferente de uma inteligência. Diferente. E não que seja ambos um melhor do que o outro, mas ambos se complementam, sim. Se complementam, sabe? Muita das vezes a IA vai te ajudar no momento em que seu terapeuta não vai estar disponível. Porém, há uma diferença entre você ter uma inteligência artificial como um profissional, como um humano te ajudando. E é claro, é por isso que você precisa recorrer a um bom profissional, um profissional de qualidade, e não a um profissional de teoria. E aí, quando você entra e pesquisa algo na inteligência artificial, como eu muitas vezes faço e fiz, é muito bom porque ela me traz muita validação, me traz introspecção. Eu conto no problema, né? Eu conto que eu preciso e ela me ajuda, ela me traz muitas referências, muita coisa. Só que eu observei algo. A IA, ela traz o que eu coloco, o que eu peço, o que eu tenho de conhecimento, né? A forma como eu coloco lá vem muito da expertise, do material que ela vai me dar. Então, se eu tenho conhecimento, um bom conhecimento, por exemplo, de design, eu coloco lá essa identidade visual, me ajude a construir. Esse projeto que eu fiz, ele está alinhado? Essa imagem está alinhada? Ela tem respiro? Essa imagem, ela está conceituada? Os ícones, as figuras, elas realmente
passam esse critério de modernidade, de artesanal e de delicadeza, né? Mas se eu não tenho esse vasto conhecimento ou essa expertise, esse conhecimento, eu não vou aplicar isso na IA e ela vai me passar aquilo que eu perguntei, aquilo que eu já sei. Então, vai ficar restrito ao que eu peço, ao que eu coloco. Sendo que eu não entendo e eu não sei sobre tudo. Eu não tenho todo o conhecimento inteiro. A IA, ela te dá o conhecimento, mas ela interage a partir do seu conhecimento. E esse detalhe é o principal detalhe que eu posso te dizer. Em segundo lugar, ou comparado à experiência humana, ao contato humano, né? Um bom contato humano, uma boa conexão de um terapeuta para com o cliente, com o paciente, melhor dizendo. No caso, isso é o que vai fazer toda a diferença. O que a IA vai te passar, o que você buscou e o que você ainda não tem, que você poderia ter. E isso, eu digo, não é para as pessoas, isso é para mim. Porque foi vivendo isso, foi entendendo isso, que eu percebi que é muito bom o contato humano, é muito bom as expertises e que a IA não seria uma barreira, uma principal concorrente, se eu me posicionar da melhor forma que eu posso. É isso, gente. Um abraço.